Queridos irmãos da Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro, nossos votos de muita paz. Com muita alegria, estamos aqui para falar de um tema importante dentro da doutrina espírita, que é a evolução espiritual. Chamo-me Marco Maiuri e estou realmente muito feliz em falar para vocês. Bem, antes de nós entrarmos no assunto propriamente, vamos falar um pouco de nós mesmos, de nós, irmãos em humanidade. Nós somos espíritos que estamos, todos nós, nesse momento, reencarnados em um mundo de provas e de expiações. Um mundo em que existe uma mescla de espíritos muito grande, de padrões evolutivos, e que nós temos que realmente forjar o nosso espírito, muitas vezes, em experiências de provas e de expiações. Essas experiências podem ser mais dolorosas ou menos dolorosas. Tudo vai depender dos passos que nós damos aqui na Terra, porque hoje nós somos o resultado do nosso ontem e amanhã seremos aquilo que plantarmos hoje. O que demonstra que as reencarnações, elas estão interligadas entre si. Hoje nós estamos formando um ambiente em que estaremos em outra existência futura. Então, todos os passos que nós damos em nossa evolução, em nossa marcha evolutiva, serão realmente a causa de nossa ventura ou de nossa derrocada. Mas é importante nós notarmos que todas as experiências são válidas. Mesmo que nós, como aprendizes, possamos muitas vezes falhar ou reincidir em nossas falhas, tudo isso faz parte de um processo educativo que todos nós passamos. Os padrões evolutivos e educativos dos seres humanos acontecem muito gradualmente. Gradativamente nós vamos interiorizando o aprendizado em nós, e para que isto ocorra, nós temos importantes leis provindas do Criador, que são fundamentais para a nossa evolução. Primeiro, a lei da reencarnação, depois a lei de causa e efeito. Essas leis, elas fazem com que o espírito, ao longo da pluralidade das existências, realmente possa revivenciar as suas experiências. A reencarnação, por exemplo, ela faz com que nós preenchemos os vazios deixados por nós em outras vidas, recuperemos convivências, nos reabilitemos psiquicamente, até fisicamente. A reencarnação é um importantíssimo e fundamental mecanismo evolutivo. E a lei de causa e efeito, ela naturalmente é aquilo que vai preencher os vazios, aquilo que realmente vai fazer com que nós possamos revivenciar o que não vivenciamos da maneira correta no passado. Sentimentos não trabalhados, questões de convivência, tudo aquilo que nós deixamos pelo caminho, nós temos dentro da lei de causa e efeito, com a oportunidade da reencarnação, de recuperarmos em nós mesmos essas questões. Nós somos seres que ainda estamos procurando a personalidade espiritual. Temos muita facilidade, quando encarnados, por exemplo, de nos fixarmos no imediatismo da matéria e temos que nos esforçar para compreender a vida espiritual. Futuramente, quando o homem já viver em um mundo regenerado, será meio ao contrário. Nós teremos a oportunidade de ter bastante facilidade em entendermos a vida espiritual e nos adaptaremos às questões provisórias da matéria. Então, os padrões de pensamento, de sentimentos, mudarão com o tempo,
porque todos os nossos equívocos, eles são frutos da imaturidade espiritual que ainda trazemos em nós. À medida que o espírito vai se amadurecendo, todos os equívocos vão ficando pelo caminho e nós temos então a oportunidade de observar os primeiros relampejos da tão sonhada felicidade. Nós sabemos que uma das fatalidades dos seres humanos é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes, porque se não fosse assim, seria contra a própria lei da evolução. Todos nós caminhamos para o equilíbrio, e quando remamos contra a maré, sofremos. Então temos muitas páginas em branco em nosso coração ainda a serem preenchidas, temos muitas tarefas a realizar, muitos sentimentos para nós trabalharmos, porque existe uma sequência natural. Nós temos que educar a nossa forma de pensar, porque é o ser espiritual que somos que pensa. É o espírito educando a nossa casa mental, como diria André Luiz. Educar o pensamento para em seguida modificar os sentimentos e, por consequência natural, modificar as nossas atitudes. As nossas atitudes modificadas na fraternidade, no amor, vão trazer grande felicidade para o espírito, porque ele se desprenderá dos sentimentos de imediatismo, dos sentimentos colocados pelo impulso e raciocinará realmente a verdadeira finalidade da existência, a responsabilidade de viver e também encontrará nas pessoas que estão ao seu entorno, ao seu redor, mensagens vivas, porque olhará essas pessoas com a racionalidade da fé. Então, dito isso, nós vamos entender que todos nós somos seres que estamos em uma grande escola atualmente, que é a Terra. Uma grande escola com caráter de hospital, onde todos nós estamos aqui internados e matriculados para a recuperação de todos nós. Paralelo à evolução humana, existe a evolução planetária, que é um plano das esferas superiores. Nós iremos comentar mais para frente. Mas Allan Kardec teve a ocasião de estudar a respeito da evolução humana, juntamente com os espíritos da codificação, naturalmente, quando ele criou a chamada escala espírita, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos. Quando Kardec criou a escala espírita, ele estava querendo classificar o tipo das comunicações que ele recebia para a codificação, porque ele percebeu que os espíritos que se comunicavam na sua totalidade não eram donos da verdade, eram as almas dos homens desvestidos da matéria. Então, naturalmente, esses espíritos se comunicavam com personalidade própria, com caráter próprio, com a evolução própria e caráter que lhe eram peculiares. Então, Kardec achou por bem fazer uma escala. Essa escala espírita, naturalmente, se encaixa perfeitamente em nós encarnados. A espiritualidade superior, muito sábia, em uma verdadeira presciência do que estava, a finalidade que seria usada a escala espírita, percebeu também que seria usada pelos encarnados. Então, é uma análise muito interessante a respeito deste trabalho, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Allan Kardec classificou em 3 tipos: os espíritos da primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Começando pela terceira ordem, Kardec classificou como sendo, por exemplo, espíritos batedores, espíritos pseudo-sábios, espíritos levianos, espíritos egoístas, agressivos, espíritos neutros,
ele classificou várias questões que ele denominou aquela terceira ordem como espíritos imperfeitos. Então nós percebemos que essa classificação de espíritos imperfeitos agraça sobre a humanidade em grande número, o que demonstra que nós estamos realmente em um estágio que é necessário o ser humano crescer espiritualmente para poder encontrar o real caminho, colocar-se no prumo do caminho dos horizontes de luz. Então vamos imaginar, espíritos batedores são aqueles espíritos que provocam sustos, são aqueles espíritos que gostam do tumulto, que gostam de adulterar as coisas, muito parecido com algumas pessoas da Terra, não é? Um grande número. Gostam também da desordem, das dissensões sociais, do afastamento dos valores primordiais para o bom equilíbrio da vida. Então, realmente, esses são os espíritos batedores. Espíritos egoístas são espíritos que, naturalmente, nós observamos no mundo em grande leva, uma grande leva de espíritos egoístas, muito bem classificados, como sendo aqueles que estão vinculados ao materialismo, vinculados ao poder, são espíritos que realmente querem somente a locubretação dos seus desejos do que da humanidade que os cerca. São os espíritos egoístas. Espíritos levianos são aqueles que se afastam dos valores, são aqueles que se vinculam à desonestidade, se vinculam à falta de ética. Então, também observamos bastante na humanidade que nos cerca. E espíritos pseudo-sábios são aqueles que muitas vezes têm um discurso muito bonito, mas que realmente é para manipular as multidões, manipular um grupo de pessoas, assim por diante. Ou que utilizam a sua inteligência para eventos não bons para a humanidade. Não é? Nós vemos tanto isso. Pessoas que reencarnam com uma inteligência invulgar e usam essa inteligência, por exemplo, para promover destruições em massa, para promover guerras, para promover sistemas econômicos que privilegiam somente algumas classes, assim por diante, não é? Usam a inteligência para coisas não boas. E também no micro-universo, usam a inteligência para prejudicar aquelas pessoas que estão em torno dele. Então, espíritos pseudo-sábios, que nas comunicações doutrinárias apareciam como com um discurso muito inteligente, mas Allan Kardec, em sua perspicácia, em seu bom senso, ele é chamado de bom senso encarnado, percebia claramente que não traziam no bojo do seu conhecimento a fraternidade e o amor. Observamos muito isso na sociedade em que estamos. E é uma questão dos espíritos imperfeitos que estamos muito em grande número na sociedade. Eu gostaria de lembrar uma passagem de Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, um pequeno trecho, quando ele fala assim: quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Olha que interessante. Ou seja, é aquilo que comentamos a respeito da maturidade do espírito. Quando o espírito se amadurece, as coisas do passado, aquilo que ele dava tanto valor, fica pelo caminho, e o que fica é o que permanece. O que fica é o que a traça come, a ferrugem não corrói. A traça não come, a ferrugem não corrói. São os valores interiores, os valores do espírito. Quando nós temos conquistas da alma, tudo aquilo que é efêmero fica realmente com os valores bastante reduzidos. Bastante reduzidos. Então, nós passamos a dar valor ao que realmente importa. Escolhemos a melhor parte, ou seja,
as aquisições do espírito, os valores do espírito. Tudo é importante. O trabalho material é importante porque contribui para o progresso da Terra. Nós sabemos que o progresso é muito importante no local que nós estamos reencarnados, está inclusive em O Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, para que os espíritos que aqui reencarnem tenham realmente aquele progresso incessante e possa contribuir também com a sua evolução. E também para contribuir com a escala planetária, ou seja, para que o mundo seja cada vez mais aperfeiçoado. Então, o progresso é importante. O trabalho material também é importante. A família é importante, mas nós sabemos que a família é aquele conjunto de espíritos que estão comprometidos entre si, que estão trocando experiências juntos. Naquele pequeno laboratório que é o núcleo familiar. São espíritos que algumas vezes estão reencarnados a primeira vez juntos. Outros trazem em seu bojo a afinidade. Então, é também interessante notarmos que na vida espiritual existem muitos espíritos que foram de nossa família e que hoje são amigos espirituais. Temos na vida espiritual, por exemplo, espíritos que já foram nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos cônjuges e que não necessariamente reencarnaram conosco. Não fazem parte dos personagens da atual encarnação. Então, mas a família é um plano das esferas superiores, deve ser muito valorizada por nós e a célula da sociedade, de fundamental importância. Então, a família também é importante, o trabalho é importante, a família é importante, a convivência social é importante porque neste mundo de tantas variedades evolutivas, conviver socialmente é realmente aprimorar o espírito, porque algumas vezes nós temos que conviver com pessoas muito diferentes de nós ou que contribuem realmente para o exercício dos sentimentos nobres. Por exemplo, nós muitas vezes, para conviver com muitas pessoas, nós temos que exercitar o perdão, temos que exercitar a resignação, a tolerância, que são sentimentos nobres, construtores de uma vida mais feliz. E aos poucos vamos deixando de lado aqueles sentimentos mais perturbadores que aumentam o problema onde quer que estejamos. Então, tudo é importante. O trabalho, a família, a vida social, mas a parte espiritual é a mais importante. Se nós valorizamos a parte espiritual, nós vamos permanecer, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, como se tivéssemos asas nos pés. Passaremos pelas vicissitudes educativas, pelos freios educativos da própria existência, aprendendo com eles, mas tendo sempre no coração a esperança do porvir, a esperança da fé que nós podemos trazer em nós. Se nós valorizamos o espírito, estaremos sempre fortalecidos em nossas expectativas, porque teremos realmente a sensação concreta do amparo do alto. Então, tudo é importante. Deixando essa parte dos espíritos imperfeitos, que é uma excelente escola do espírito e que faz parte também do amor de Deus por todos nós, todas as experiências, sendo elas dolorosas ou não, elas fazem parte do amor de Deus por todos nós. Está dentro da didática divina, da justiça divina, que é perfeita. Então, todos os locais que nós estamos, tudo que nós passamos, está dentro, por exemplo, daquilo que podemos suportar a cada encarnação. Não fosse assim, seria contra a própria lei da evolução. As experiências, ao invés de acrescentar em nós, iriam nos levar à derrocada, o que não é o caso. Se por acaso reincidimos em nossas falhas reencarnatórias, é por conta da nossa própria invigilância.
por conta do orgulho que ainda trazemos em nós e porque também não nos espiritualizamos o suficiente ainda. Quando nos espiritualizamos, lembramos mais dos compromissos espirituais. Nós gostaria de abrir um parênteses dizendo a respeito das provas e das expiações. As provas, muitas delas são escolhidas por nós mesmos. Quando nós estamos na vida espiritual, algumas vezes percebemos que a causa das nossas angústias além da matéria foram por conta dos desmandos nossos em outras existências. E quando nos adentramos naquela importante estágio de recuperação do espírito, que é o arrependimento, nós então pedimos para reencarnar em uma situação de reparação. Quem quiser ler a respeito disso, está no livro Céu e Inferno, Código Penal de Vida Futura, as fases de recuperação do espírito. São 3: arrependimento, entendimento e reparação. Então, nós pedimos algumas provas, mas o espírito precisa já ter uma certa consciência. Ele precisa já ter entendido que a causa do seu sofrimento são seus próprios desmandos. E ele pede então para reparar, para poder estar no polo oposto. Então, vamos dar um exemplo. No exemplo dos pseudo-sábios, a pessoa era muito aculturada, era muito inteligente, só que causou a dor a muitas pessoas. Na vida espiritual vem o arrependimento. Quando o arrependimento aparece sinceramente, essa pessoa, esse espírito, antes de se reencarnar, pede para desenvolver outros sentimentos que possa recuperá-lo. Então, por exemplo, o sentimento da humildade, que é um importantíssimo sentimento para a evolução. É tão importante a humildade que Jesus foi a primeira bem-aventurança que Jesus disse a respeito da humildade. Então essa pessoa se reencarna em uma condição bastante humilde socialmente falando, com poucas possibilidades de aculturamento, de desenvolvimento da própria inteligência. E aquela facilidade de raciocínio vem, de certa forma, em estado latente, para que ele possa viver uma nova experiência, para que ele desenvolva outros sentimentos nobres em seu coração. Nós citamos, por exemplo, a humildade, e possa então, ao retornar mais uma vez para a vida espiritual, poder equacionar as duas formas, a inteligência e a parte moral. Então, é a recuperação do espírito, não é? É a recuperação. Algumas outras provas, quando o espírito não tem condições, as provas lhe são impostas, para que ele possa também ter oportunidade de recuperação. E as expiações advêm do passado, para que ele também possa recuperar, restaurar, reequilibrar as atitudes impensadas do passado. Então nós estamos todos nesta grande escola. A segunda ordem classificada na escala espírita é a ordem dos espíritos bons e benévolos. Os espíritos bons e benévolos, Kardec dividiu por 3 também. Então, primeira fase, os espíritos bons. São aqueles espíritos que cansaram de sofrer por conta dos seus desmandos e resolveram amar. Resolveram cultivar a bondade e a fraternidade em seu coração. Então, eles são aqueles que trazem a bondade. Mas eles somente têm o sentimento da bondade, que é um sentimento extremamente nobre, que faz com que eles já mudem de escala evolutiva. Depois, a segunda parte dos bons e benévolos são aqueles que já têm prudências, já sabem lidar com as questões da existência de uma maneira racional, já conhecem realmente a importância de usar os conhecimentos para o benefício de todos. E a terceira parte dos bons e benévolos são os espíritos superiores. São aqueles que sabem equilibrar a inteligência com o amor. São aqueles que já entenderam que o equilíbrio dessas duas vertentes,
do ser humano, a inteligência e o amor, são as asas da libertação dos seres humanos. São os espíritos superiores. São eles que, por exemplo, nessa segunda ordem, que nos auxiliam na reencarnação, na desencarnação. São eles que trabalham nas colônias espirituais em grande número. São eles que nos inspiram, que tratam de nós. São eles que são trabalhadores autênticos e muito necessários, esta grande comunidade que faz o acolhimento, vamos dizer assim, de todos nós, tanto na Terra quanto na vida espiritual. E os espíritos da primeira ordem, que são chamados espíritos puros. Os espíritos puros já não se reencarnam mais, a Terra já não dá mais respostas para eles. Eles já saldaram todos os débitos aqui no planeta de provas e expiações. Eles têm oportunidades, por exemplo, de conhecer outros mundos. Mas a questão é interessante. Eles são legítimos trabalhadores do Cristo, intérpretes do seu pensamento. Portanto, a ligação deles com a Terra é muito grande. Eles são aqueles que têm as rédeas diretoras da vida na Terra. São eles que realmente contribuem, trabalham para Jesus dirigir o nosso planeta, que é esta grande escola que citamos. Os espíritos puros, eles se reencarnam somente em missões, que Allan Kardec classificou de espíritos completistas. Quando eles vêm para a Terra, eles vêm em missões, em situações muito especiais, para ajudar os seres humanos em alguma questão. E aí eles podem se reencarnar. Vou dar um exemplo de um espírito puro, um único exemplo, só para nós termos uma ideia. Adolfo Bezerra de Menezes é um espírito puro. É um espírito que já recebeu, inclusive, autorização para conhecer outras esferas nas inúmeras casas, moradas de meu pai, como dizia Jesus. Ele é um espírito que já não se precisa mais reencarnar, mas que permanece na psicosfera terrestre, ajudando realmente todos nós em uma escala hierárquica espiritual. Nós sabemos que a hierarquia na vida espiritual, ao contrário da Terra, é moral. Então, quanto mais o espírito tenha realmente aquisições em si, ele tem mais responsabilidades na vida espiritual. Porque a maior alegria dos benfeitores é socorrer aqueles que estão na retaguarda como nós. É realmente trazer para nós aquilo que nós necessitamos para caminharmos em nossa evolução. Então, os espíritos puros são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo. E Jesus está no topo da escala dos espíritos puros. Emmanuel classifica como espírito crístico, em uma grande comunidade universal, que são co-criadores do universo, são espíritos que administram e formam, baseados no fluido cósmico universal, o próprio pensamento do Criador, porque eles conhecem a essência do Criador, sabem exatamente o que devem fazer, e já são espíritos que não erram mais, não erram nem quando estão encarnados, a exemplo de Jesus. Então são aqueles espíritos que conhecem a essência do Criador. Vejam que maravilha! Eles estão muito acima de todos nós. Lembrando que a Terra foi formada há 4 bilhões e 500 milhões de anos aproximadamente. Nesta época, Jesus já era um espírito crístico, porque ele plasmou o nosso planeta juntamente com os trabalhadores do alto, este incrível laboratório, essa incrível casa que nós moramos, totalmente planejada por mentes divinas, seguindo o influxo criador do próprio Deus.
Então, Jesus está na escala dos espíritos crísticos. Eu gostaria de abrir um parênteses para nós entendermos como é dos espíritos puros para frente. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos ali um diálogo de Calderaro, um benfeitor, um mentor espiritual Calderaro, com André Luiz, onde ele explicava a relação entre o cérebro físico e a evolução do espírito. Dizia Calderaro o seguinte, somente para relembrar, muitos devem conhecer esta obra, que na parte inferior do cérebro nós temos os automatismos. Esses automatismos são vinculados à vida anímica. Seria como se fosse o homem primitivo que tinha um crânio muito pequeno, poucas circunvoluções cerebrais e que praticamente vivia a vida anímica, reprodução, alimentação, assim por diante. Depois, Calderaro fala a respeito da fase intermediária, que são as conquistas atuais, não é? Que são realmente a fase em que o homem já parte para o raciocínio. No homem primitivo, isso começou quando ele, por exemplo, ficou ereto, quando ele já teve noções de clã, quando ele descobriu instrumentos, descobriu, por exemplo, o fogo, a roda, que já peregrinou pelo planeta, já se reproduziu. Então, são aqueles que têm umas mais circunvoluções cerebrais acompanhando a evolução espiritual. Lembrando que o perispírito, que é um intermediário entre o corpo físico e o espírito, esse perispírito por si só não pensa, ele é somente um corpo que também é derivado do fluido cósmico universal, que está em torno do espírito, é o agente modelador das formas, não é? O perispírito acompanha as matrizes evolutivas do espírito. Então, à medida que o espírito foi crescendo, foi também modificando o seu corpo. Então, a fase intermediária, as conquistas atuais. Até hoje. E Calderaro fala a respeito da fase superior do cérebro, a parte superior do cérebro, ele chamou de superconsciente. O superconsciente ele é como se fosse o futuro do ser humano, onde o ser humano, quando está altruísta, caridoso, fraterno, ele dá uns pequenos relampejos no superconsciente. Calderaro até afirma, é como se fosse o passado, o presente e o futuro dos seres humanos, aguardando a nossa evolução. Curiosamente, os cientistas também dividiram o cérebro em três. Os neurocientistas classificaram a parte de baixo como automatismos também. A parte central como inconsciente e a parte superior como as repressões culturais. Dividiram também em três. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, também dividiu em três: id, ego e superego. Por isso que foi criada a Sociedade Internacional de Neuropsicanálise, porque eles perceberam que o corpo em relação ao ser tinha uma escala evolutiva. Agora, concordam comigo que todas essas questões do cérebro humano é quando o ser humano precisa, quando o espírito precisa se reencarnar em um mundo material? Quando ele não necessita mais do cérebro físico, ou seja, quando ele já é um espírito puro, ele já não precisa mais do cérebro material como instrumento de manifestação do espírito. Portanto, a sua escala cognitiva é completamente diferente da nossa. Nós citamos, por exemplo, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes consegue psiquicamente estar em vários lugares ao mesmo tempo, assim como todos os espíritos puros. Ele consegue transitar pelo universo com o pensamento. Ele tem também espíritos que são intérpretes do seu pensamento, que traduzem realmente aquilo que é necessário para o atendimento na Terra. Cognição diferente. Agora imagine Jesus. Eu fico imaginando quando Jesus, ao entardecer, subia ao alto de um monte e orava.
Ele estava lá conversando com o Criador, imagine, estava captando as suas determinações para todos nós. É o benfeitor universal que vem realmente cuidar de nós, onde todos nós somos as suas ovelhas e nenhum de nós nos perderemos. Então, dentro da evolução, nós temos que ter esta compreensão de que todos nós somos amparados por um espírito crístico. E esse espírito nos ama tanto que ele foi capaz de encarnar-se uma única vez em um corpo físico. Imagine uma mente avançada como a dele encarnar em um corpo físico, se submeter realmente às questões do dia a dia de um povo ainda primitivo, conversar conosco, conviver conosco, como ele teve que reduzir as suas possibilidades, o seu potencial para conviver conosco. Então é aquilo que foi comentado. A maior alegria dos espíritos que já são libertos espiritualmente é socorrer aqueles que estão na retaguarda. Por isso que eles estão lá, porque eles já saíram de si mesmo e estão agora entendendo-se como uma grande família universal, da qual todos nós pertencemos. Basta realmente nós, com o tempo, notarmos isso. A doutrina espírita era dar uma visão muito bela a respeito do assunto, demonstrando que dentro de nossa evolução, dentro da pluralidade das existências, nós somos seres universais também. Nós teremos possibilidades futuras muito interessantes que irão realmente contribuir para a nossa felicidade. Jesus teve a ocasião de dizer: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o sal da terra modifica o meio em que se encontra, tal qual o sal em alguma substância. E a luz do mundo significa o potencial imenso que nós temos a ser desenvolvido ainda em nós. E que todos nós, a cada encarnação, estamos um pouco melhores. E é uma grande demonstração do amor de Deus por todos nós. Agora, como nós comentamos no início, nós vamos falar da escala planetária. Todos nós estamos em um desenvolvimento do próprio planeta, que é um plano das esferas superiores. Allan Kardec teve a ocasião de dividir. Então ele falou assim, mundos primitivos, que são aqueles mundos dos seres primitivos. Nós estávamos aqui no planeta, o homem se manifestou a partir do homem de Neandertal, que existe uma lacuna entre o homem primitivo e o homem de Neandertal, Homo sapiens sapiens, que somos todos derivados, né? Há 250 mil anos somente, não é? E o que acontece é que era um mundo primitivo onde os seres que viviam aqui não tinham desenvolvimento. Depois, os planetas de provas e de expiações. Os planetas de provas e de expiações, eles surgiram para abrigar realmente aqueles seres que deram continuidade a partir do planeta primitivo. Então, todos nós estamos em um mundo de provas e de expiações. Gostaria de abrir outro parênteses para explicar um pouco essa transição. Allan Kardec, na pergunta 50, 51 aproximadamente, não, foi pergunta 50 e 51, pergunta aos espíritos da codificação: Adão existiu? Então os espíritos responderam: existiu, mas está longe de ser o primeiro homem como supões. Em que época? Mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos na época em que assinalais, disseram os espíritos. Então, 4.000 anos antes de Cristo, o mundo estava deixando de ser um mundo primitivo para se transformar em um mundo de provas e de expiações. Então, o que acontece? Emmanuel fala a respeito da raça adâmica, uma raça em que surgiu depois que os espíritos vieram degradados aqui para a Terra.
Os espíritos degradados, a partir daquela data, uns retornaram para o seu planeta de origem, outros permaneceram aqui. Existiam 6 raças formadoras da Terra. A primeira, 2 já estavam aqui, os seres que viviam ao norte, no oriente, e os povos africanos. Depois vieram os hindus, os egípcios, os arianos e os hebraicos, os judeus, que vieram degradados para trazer para a Terra mais conhecimento. Eles não tinham possibilidades morais de continuar na evolução planetária de onde estavam e vieram degradados para a Terra. Citarei alguns exemplos. Por exemplo, o povo da Mesopotâmia. O povo da Mesopotâmia era um desses povos que vieram degradados. Eles criaram, por exemplo, agricultura irrigada, noções de astronomia, de medicina. O primeiro código social da humanidade, o Código de Hammurabi, surgiu na Mesopotâmia. Um povo muito mais avançado em meio à selvageria que estava aqui no momento. Hoje, a região onde existiu a Mesopotâmia é o Iraque. É um outro povo. Sem contar os egípcios, os hindus do passado que trouxeram noções de espiritualização, os astecas, os maias, não é? Povos que trouxeram noções da arquitetura, noções de astronomia também, não é? Noções de espiritualidade aqui para a Terra. Então, isso se desenvolve até hoje, em um mundo de provas e expiações que nós estamos. Este mundo de provas e expiações, ele está acabando esse ciclo, que é chamado por Jesus final dos tempos. Final de ciclo. E esse final de ciclo permitirá o ingresso em uma outra escala, a escala de regeneração. Mas nós repentinamente mudaremos para um planeta regenerado? Evidentemente que não, não é? Existe uma entremeação, existe uma mescla de espíritos. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações que existem muitos padrões evolutivos. Existe uma mescla de espíritos, né? Então as mudanças também são gradativas. Por exemplo, a Terra está na antessala de um mundo de regeneração, mas nós temos na Terra ainda muitos lugares que se equiparam a mundos primitivos. E o mesmo acontecerá na mudança para a regeneração. Nós atingiremos realmente um planeta de regeneração algumas centenas de anos. Nós sentiremos realmente que estamos em um mundo diferente. Mas até lá teremos grandes avanços importantes, não é? Depois, planetas felizes e planetas divinos, os outros planetas da escala que já não são mais planetas materiais como nós conhecemos. Então, essa é a escala planetária. Aqueles espíritos que não acompanharem a evolução do próprio planeta que estão, que forem recalcitrantes, reencarnar-se-ão em mundos compatíveis com seu estado, ou em mundos primitivos, ou em mundos de provas e expiações ainda logo no início. Então, tudo isso faz parte do amor de Deus por todos nós. Semelhante ao passado que citamos, daquelas 6 raças que formaram a raça humana onde nós estamos agora, acontecerá agora com o planeta Terra o que aconteceu com Capela, os planetas que circundam Capela na constelação do Cocheiro, no passado, que formaram essas raças que citamos. O mesmo acontecerá com a Terra. Os espíritos que trazem a informação em si, mas não trazem ainda a elevação moral, os costumes éticos, irão se reencarnar realmente em mundos compatíveis. Para quê? Para que a psicosfera terrestre possa modificar-se vibratoriamente e possa permitir a reencarnação de espíritos mais nobres, que tragam para a Terra mais informações, modificando então o planeta. E para que nós estejamos aptos a isso, a essa mudança, vamos lembrar de Jesus falando: os mansos e pacíficos herdarão a terra. Aqueles que tiverem em seu coração o cultivo da fraternidade e do amor, esses serão os espíritos que herdarão a terra, uma terra regenerada.
Então todos nós tenhamos força, tenhamos coragem, tenhamos realmente perseverança e não tenhamos também medo de evoluir, porque toda evolução exige sacrifício. Pode até parecer diferente de onde estejamos, mas que nós teremos que ter aquela personalidade espiritual de seguir o que é certo. E não há caminho melhor. Não existe caminho para chegar até Deus, até a verdade, do que Jesus. Lembrando da maravilhosa frase do Mestre: aqueles que estão com a verdade ouvem a minha voz. Eu gostaria de encerrar então, esperando ter contribuído para este tema tão importante, com uma prece psicografada por Francisco Cândido Xavier, do Espírito José Silvério Horta, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dás o pão do caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.